Boa noite. Hoje é a aula de 14/10. Eu vou vou pôr um recado lá no grupo pessoal, ver se eles me esqueceram. Espera aí que eu já venho. Pronto, coloquei lá um recadinho. Olha lá. O Hugo. Boa noite, Hugo. Tudo bem? O pessoal tá me ignorando hoje. Pô, amanhã é meu dia, vocês têm que assistir a aula. Boa noite. Arrumando meu microfone aqui. Desculpa. Boa noite, Hugo. Como é que a senhora tá? Tudo bem, e você? Professora, não consegui comparecer à sua última aula aí, que eu tava escutando o nosso presidente aí, né? O nosso não, o seu, que não é nada meu. Eu não voto, nem votei. Graças a Deus, ele não é nada meu. Dá raiva desse cara. Nem candidato, nem eleito, nem nada. Tava fazendo escolta para ele? A gente tava na missão, parte do exército. Ah, que sina. Eu coloquei lá a aula do YouTube lá no grupo. Tá lá a aula passada, eu coloquei hoje lá no grupo. No grupo do WhatsApp. A senhora passou atividade para nota? Eu vi que a senhora tinha comentado que Na ia aula ter passada? Não, era prova surpresa. brincadeira do pessoal. Não passei nada para nota, não. Eu vou iniciar aqui a apresentação, paciência, né? O pessoal vai chegando, vai vindo. Vou começar a compartilhar aqui, peraí. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre emissão de carbono. E a gente vai entrar já a gente vai começar a falar de resíduos no porto, né? Porto sustentável, Porto Verde. Desculpe. Porto sustentável, Porto Verde, a gente vai dar uma entrada nesse assunto hoje. Então, essa daqui é a nossa aula de número 9. Olha, já estamos na aula 9. Bom, então vamos falar um pouquinho do que é emissão de carbono, né? Como é que acontece, por que existe e o que faz, né? Então, toda essa oscilação de calor que a gente tem, um dia está muito frio, outro dia está muito calor, essa oscilação muito grande, né? E ficar com esse calor intenso no meio de junho, que seria já inverno, e agora esse frio que a gente teve semana passada, que já era para ter calor, né? Então, todas essa temperatura desregulada que a gente tem, todo mundo acaba comentando. Peraí, a gente entrando. Quem chegou? Ué, tá só que estava aqui mesmo? Alguém me chamou? Ouviu o barulho de alguém chegando? Então, pessoal, essas oscilações de calor que a gente tem, de calor, de frio, né, todas essas temperaturas desreguladas, né, que a gente tem nos tempos que não deveriam ter, todos os jornais acabam comentando, todo mundo acaba falando, nossa, que frio fora de época, que calor fora de época, né? Todas essas mudanças que a gente não consegue, alterar, a gente não consegue se interpor, né? O que cada um de nós tem a ver, né? Isso tudo é o tal do aquecimento global. A emissão de carbono na atmosfera está diretamente ligada a esse efeito que a gente chama de efeito estufa, né? Então,
tudo aquilo que vai emitir calor demais, fora de época, vai provocar esse efeito estufa e vai gerar essas mudanças que vêm do nada na temperatura, né? O que faz isso? Falta de árvore, por exemplo, né? A gente não tem o pulmão da terra. O que é? O pulmão da terra são as árvores, né? Cada vez mais desmatamento, cada vez mais tirando as árvores dos locais, então começa a ficar cada vez mais complicado, né? A gente acaba perdendo o nosso filtro, né? Então, entre as fontes mais significativas dessa emissão de CO2, que é essa emissão do carbono, né, CO2, está o desmatamento, a queima dos combustíveis fósseis, a agropecuária, né, por isso que falam que o cocô da vaca acaba tendo emissão do CO2, né, porque a agropecuária, a energia, as indústrias, né, que soltam toda aquela fumaça, toda aquela poluição no ar, e os resíduos que a gente acaba deixando para trás, e que a gente encontra aí, inclusive é parte do nosso projeto, o estudo dos resíduos do porto. Então, a gente vai começar a falar hoje sobre esse assunto para vocês começarem a entender o que seria o ideal da gente ter como um porto, né? O que seria o ideal, né? Aqui no Brasil, o desmatamento da Amazônia, eu já falei com vocês sobre isso naquela aula que eu falei dos crimes ambientais, né? O desmatamento da Amazônia acabou sendo o principal responsável, né, acaba sendo o principal responsável pelo alto índice dessa emissão de carbono que a gente tem no planeta, né? E aí a floresta acaba armazenando toneladas de CO2, porque imagina você respirando num local que tem fumaça, o teu pulmão não está filtrando aquilo, não vai parando tudo no teu pulmão, então a floresta acaba, inclusive, armazenando isso por uma questão de filtro, né? E a sua devastação, o que vai fazer? Vai acabar fazendo com que esse CO2 que deveria estar guardado, né, acabe sendo solto aí na atmosfera, formando aí uma bolha de calor. As mais significativas fontes de emissão de CO2, né? Isso eu já falei, por que repetiu? Essa foto aqui que eu queria mostrar para vocês. Em São Paulo, quando eu era menina, era muito comum a gente ver ruas inteiras assim, né, cheias de árvores. Ainda tem alguns bairros em São Paulo que são bastante arborizados, né? Mas cada vez menos, né, isso está acontecendo. Isso é um pulmão, né, gente? Essas árvores, né, quando falam assim, está muito calor, o que eu vou fazer? Procura a sombra de uma árvore para descansar. Por quê? Porque a árvore dá sombra, a árvore dá essa refrescância para a gente no calor, essa árvore acaba filtrando todos os poluentes que estão no ar. E aí, quando a gente vai tirando as árvores e vai devastando todo o meio ambiente, devastando todas as ruas, todas as cidades, cada vez menos a gente tem a chance de respirar ar puro, né? Por isso que quando falam para a gente, eu vou para o campo ver se eu respiro um pouquinho de ar puro. Por quê? Porque no campo tem árvore, porque no campo tem verde. Né? E o verde, né, a árvore, a planta, ela filtra no seu processo aí de fotossíntese e tudo mais, ela filtra o ar que a gente respira, né? Então, a gente acaba, quando cada árvore que a gente corta, a gente acaba aumentando a nossa pegada ecológica, que é uma coisa que eu ainda vou falar com vocês um pouquinho, não hoje, mas numa próxima aula. Existem até alguns testes que você calcula qual é a tua pegada ecológica, né? Qual é a pegada que a gente deixa nesse planeta. Porque, na verdade, a gente acaba deixando uma pegada ecológica, que não é uma pegada lá muito limpa, né? Uma pegada mais ou menos suja, porque a gente desmata, porque a gente solta fumaça, porque a gente faz aí uma série de coisas que acabam poluindo o meio ambiente. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Porto Verde. O que seria o Porto Verde? Se vocês digitarem... Hoje eu fui procurar material para dar para vocês de Porto Verde. Existe uma pousada chamada Porto Verde e só vinha a foto da pousada. Eu falei, gente, não é bem isso que eu quero, né? Eu quero saber do Porto Verde, né? Trazer umas fotos para vocês sobre o que é o Porto Verde, o que é esse conceito de ter um Porto Verde. Inclusive, está aí nos planos do Porto de Santos, né? Que se ele for privatizado, querem que antes dele ser privatizado, ele se torne um Porto Verde. Então, algumas medidas estão sendo tomadas aí para que o porto seja esse local que esteja alinhado ou aliado, né, à sustentabilidade.
aquilo que é importante aí para o meio ambiente, para que a gente tenha um porto mais limpo. Por que a gente fala, né, de um porto limpo? Por que a gente fala de um porto verde? É claro que tudo que está lá no porto, todos aqueles maquinários, todas aquelas coisas que estão ali funcionando dia e noite, 24 horas por dia, estão de alguma forma poluindo, né? Estão de alguma forma interferindo no meio ambiente, na respiração das pessoas que estão ao redor, na qualidade do ar, da poeira, do lixo e tudo mais, né? Então, a ideia é que se vá diminuindo cada vez mais as coisas que são poluentes para que o porto venha se tornar um porto verde. Não dá tempo da gente entrar muito em detalhe dentro do que é um porto verde, mas eu vou tentar aí resumir para vocês. Professora, mas existe atualmente esse Porto Verde? Oi? Existe atualmente Porto Verde? Então, lá fora existe sim, lá fora existe uma campanha muito grande, uma luta muito grande, já com grandes coisas implementadas. Na Espanha, o Porto de Valença é o primeiro, aí o pioneiro a estar implantando todas as coisas que são inovadoras na área do Porto Verde, mas já existe sim, muita coisa já de Porto Verde já existe. Já está em andamento, já está em execução, inclusive. Bom, um Porto Verde, então, é um conceito que vem valorizar o ambiente portuário como um todo, né? Então, eu preciso de um ambiente portuário que seja visto menos como algo poluidor e mais como algo que tenha valor, não só para a população, como para os trabalhadores, né, e tudo mais. O que se fala hoje em dia de uma cidade portuária, que a cidade é impactada diretamente pelo porto por todas as suas operações, né, por tudo que acontece dentro do porto e no seu redor, né, que vem a afetar a saúde das pessoas. Então, para que um local seja valorizado, é importante que se conheça um pouco mais além da legislação de proteção ambiental que a gente já estudou, né? A lei dos crimes ambientais, que a gente já viu lá na outra aula, umas 3 aulas atrás, e a PNRS, que são duas leis que vêm impactar não só o porto, mas como todo o país, né? Então, a atividade portuária é uma atividade que tem um grande potencial poluidor, né? A gente sabe disso. A gente sabe que toda operação portuária acaba, de alguma forma, impactando no meio ambiente, principalmente quando as coisas não saem como deveriam sair, acaba acontecendo algum acidente, algum vazamento, alguma coisa que aí sim a gente chama de desastre ecológico, né? Como alguns que a gente já viu aí, e tem alguns envolvendo, inclusive, navios, envolvendo vazamentos de plataformas de petróleo e tudo mais, né? Então, é muito importante que a gente entenda esse conceito, né, do que é Porto Verde, do que é poluente, o que não é poluente, para que a gente saiba um pouco mais sobre gestão dos portos. E vocês, né, são futuros gestores portuários, vocês têm que entender sobre isso e vocês têm que estar cada vez mais antenados com algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, que são coisas que estão no topo das conversas, né, dos trend toppings, como dizem, né, das conversas sobre meio ambiente, né? Então, nós vamos falar hoje de alguns conceitos importantes que eu aconselho, que a gente não tem tempo de ver 100% das coisas aqui, mas que eu aconselho que vocês pesquisem, que vocês vejam, porque isso cada vez mais vai estar em voga, principalmente para a nossa profissão aí de gestor portuário. São alguns conceitos que a gente tem que ter em mente cada vez mais. Cada vez mais a sustentabilidade, cada vez mais as preocupações ambientais vão estar ligadas às operações portuárias. Né? O porto tem que deixar de ser o grande vilão do local onde ele está. Né? Quando eu mudei aqui para Santos, eu ouvia dizer assim, Santos é uma beleza, não fosse o porto... Né? Então, as pessoas tinham o porto como um inimigo. Né? Algumas pessoas me falavam, né? Algumas pessoas que acabavam dando suas opiniões, moradores, enfim, pessoas que não dependem do porto para viver, mas que vivem numa cidade portuária, né? Não fosse o porto, seria uma beleza, não fosse o porto, seria um sossego, não fosse o porto, seria um ar incrível. A Ponta da Praia é legal, mas tem o porto. Então, eu ouvi muito isso quando eu vim para cá, há 18 anos, que eu moro aqui há 18 anos,
Então, quando eu vim para cá, 18 anos, eu ouvi muito essa conversa de que o porto era o grande vilão de uma cidade. E ainda existe isso, só que as autoridades portuárias estão querendo, pouco a pouco, reverter esse conceito, né? Reverter o que é isso, né? Então, o Porto Verde é aquele que vai investir e incentivar operações ecologicamente corretas, sustentáveis, em todos os formatos de portos e indústria marítima. Tá? Então, eu preciso de um porto, né? Eu preciso de operações que a gente chama hoje de operações limpas, eu preciso de operações e de equipamentos e de coisas que cada vez menos liberem o tal do CO2, que cada vez menos interfiram na vida de um local onde ele está funcionando. Interfira não só na vida de quem vive na terra, mas principalmente na vida de quem vive no mar. Hoje a gente não vai falar sobre isso, eu vou falar brevemente sobre água de lastro, mas a água de lastro é um dos grandes vilões do porto. Alguém sabe aí o que é água de lastro? Sabe me dizer? Não. Então, água de lastro é o seguinte: quando um navio parte de um porto para outro, então, por exemplo, o navio saiu lá, está saindo aqui do Brasil e ele vai daqui vazio para a China para poder encher de container lá na China. Para que ele tenha estabilidade, para que ele tenha, para que ele possa navegar, porque o navio ele foi feito para quê? Para carregar peso, ele foi feito para carregar carga. Então, para que ele tenha uma estabilidade boa, eles colocam nos porões dos navios, eles enchem de água para lastrear o navio, para que esse navio tenha estabilidade como se ele estivesse carregado. Claro que não com a carga total, mas com um mínimo de carga. Então, ele teria essa água dentro dele. Então, ele sai daqui vazio, mas ele sai cheio de água para que ele possa ir de uma forma estável daqui até o porto de destino, onde ele vai carregar. Mas o que acontece? Por que a água de lastro é, então, o grande vilão se é só água? Bom, não é bem assim. Eu estou aqui no Brasil, eu vou encher o meu navio de água. De onde eu vou tirar essa água para pôr no meu navio? Do mar, do local onde está esse navio, né? Então, aqui no Porto de Santos, eles vão pegar toda a água, né, de dentro do mar mesmo, e vão encher os porões dos navios com essa água, que não tem filtragem, que não tem nada. Essa água ela vai repleta de micro-organismos, de alguns seres viventes que só vivem no Porto de Santos. Tá? Quando eu estiver chegando na China, que é o meu destino, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar esta água de lastro para que meu navio chegue totalmente vazio no porto de destino, para que ele possa ser, então, completado com carga. E aí essa água é liberada, tem aí uma legislação que tem uma distância do porto onde essa água tem que ser liberada, e aí essa distância tem que ser obedecida. Eu não posso liberar essa água, por exemplo, pertinho das cidades ou dos locais, né? Ela tem que ser liberada a uma certa distância, né? Em alto mar. Porém, eu estou liberando uma água brasileira, cheia de micro-organismos brasileiros, em uma água chinesa que tem os seus micro-organismos, tem a sua vida própria. O que eu posso estar fazendo com isso? Eu posso estar fazendo uma guerra bacteriológica e até mesmo de micro-organismos, porque eu posso estar despejando lá na água da China micro-organismos que não tem predador na China, por exemplo. E eu posso estar aí fazendo uma população de micro-organismos que não vai ter predador e que vai acabar infestando as águas do local onde está sendo depositada essa água. Então, o que acontece? Houve uma vez uma história, se vocês pesquisarem por mexilhão dourado, o mexilhão dourado infestou Itaipu, né? E existe até uma turbina em Itaipu, que está no Museu de Itaipu, porque esse mexilhão dourado veio com água de lastro e não havia predador para o mexilhão dourado nos mares, aqui nos rios, no caso lá, de Itaipu, não havia predador para o mexilhão dourado. O que aconteceu? Ele se desenvolveu livremente, de uma maneira geométrica, né, de uma crescente geométrica, ele se desenvolveu, infestou as águas
e parou uma turbina de Itaipu. Essa turbina teve que ser retirada, inclusive hoje ela está lá no museu, né? Turbina do Mexilhão Dourado, se você procurar na internet, vocês vão achar isso. É uma turbina que era inteirinha infestada com mexilhão dourado. Eles pararam a turbina de Itaipu, um gasto, um prejuízo absurdo por causa de uma água que veio infestada de um outro lugar. E aí a água de lastro pode levar de um local para outro vários micro-organismos que não têm predadores, que não têm forma de ser combatida. Então a água de lastro é um grande vilão dos portos. Ainda é muito caro para se... Poderia-se fazer uma operação onde a água de lastro não invadisse o terreno do outro? Poderia. Eu posso colocar filtros no meu navio e o meu navio vai filtrando a água durante toda a viagem. Eu faço uma passagem por dentro do meu navio, ele nunca fica vazio, mas a água vai sendo coletada e despejada simultaneamente por onde ele passa. Só que esse sistema é um sistema caro, é um sistema muito complicado e teria que se refazer aí uma série de navios, é um dinheiro incrível que se coloca nisso. Então, hoje tem aí algumas legislações para água de lastro, mas ainda é um grande problema. Há 20 anos era pior, né? Quando eu comecei a fazer logística e tal, a gente tinha alguns estudos de água de lastro, era pior. Hoje já tem aí algumas legislações em função disso. Mas o que está impedindo aí o Porto Verde, por exemplo, um dos grandes problemas é a água de lastro. A água de lastro é uma sujeira para o porto, né? Eu saio com água de locais diferentes e vou depositar em locais que não são o habitat natural daqueles micro-organismos. Então, com isso, eu posso estar fazendo uma infestação, né? Estou levando coisas que não têm predador de um lugar para o outro. Ficou claro para vocês, gente, mais ou menos, o que é água de lastro? Sim, ficou. Professora, mas isso aí só tem problema se for de país para país, né? Se for de estado para estado, não tem problema, né? Nem sempre tem problema, né? Mesmo de estado para estado, até porque não é só isso, né? Não é porque eu estou levando micro-organismos diferentes, eu também posso estar levando contaminantes, né? Eu posso estar levando uma série de coisas dentro daquela água. É uma água que ela não é totalmente verificada. Então, é uma água que pode estar poluindo aí outro lugar, mesmo que seja um estado vizinho. Né? Eu posso poluir com isso. A água, ela tem um potencial poluidor, né? Se eu levar essa água para um porto que tem esmerado em tratamento da sua água e eu não tenho tratamento nenhum da água de onde eu tirei, eu vou estar poluindo a água. É a mesma coisa que eu entrar de pé sujo na cozinha que a minha mãe acabou de limpar. Minha mãe acabou de passar o pano na cozinha, eu entro lá com o pé cheio de barro e sujo tudo. Eu trouxe todo o barro da rua e sujei um lugar que está limpo. Isso pode acontecer também de um porto para o outro. Tá? Eu posso simplesmente, com a água de lastro, estar contaminando um outro porto. Né? Sem contar que também pode ter doença, pode ter bactéria, pode ter uma série de coisas aí na água de lastro, que vem sendo regulamentada, confesso que é uma coisa que já vem sendo uma grande preocupação, mas ainda tem muitos problemas aí. Eu vou preparar para vocês uma aula só sobre água de lastro para a gente entender um pouco melhor. Bom, então, embora os portos eles tenham aí perspectivas diferentes do que são operações sustentáveis ou não, né? Os portos têm aí interesses diferentes. Em geral, os portos estão investindo cada vez mais em tecnologias que eles chamam de tecnologias verdes e alternativas que sejam de baixo ou zero carbono. Então, a ideia é que quanto menos emissão de carbono tenha, né, melhor vai ser aí para o porto e para que as operações sejam consideradas como operações sustentáveis. Então, onde que a gente vai ver isso? Nos equipamentos. Os equipamentos que trabalham no porto, como é que eu vou fazer, né, para controlar essa sustentabilidade aí nesses equipamentos, essa emissão de carbono? Então, vamos ver. Então, os consórcios marítimos nacionais e internacionais estão reunindo cada vez mais as partes interessadas em toda essa cadeia de abastecimento para que a gente tenha a oportunidade de reduzir coletivamente essa emissão de carbono. E como é que eles vão fazer isso? Aí tem algumas ideias, né? Movido à eletricidade. Então, eles estão trocando os equipamentos que antes eram movidos a diesel, né? Movido por outras energias, por uma movimentação elétrica.
Então, estão colocando empilhadeiras elétricas, ristecker elétricos, transpaleteiras elétricas. Aqui em Santos, a gente, infelizmente, ainda não tem nada elétrico. Aqui em Santos, ainda tudo é movimentado a diesel, ainda tudo emite CO2, né? Mas, por exemplo, no Porto de Valência, na Espanha, todos os equipamentos já são elétricos e já não emitem mais CO2, né? Quer dizer, é zero CO2. Então, muitos portos estão considerando já investir nessa energia para que os navios se conectem às unidades de energia atracadas dentro do complexo portuário. Vocês já viram aqueles postos de abastecimento de energia elétrica, né? Tem os carros elétricos e tem postinhos que ficam pela rua, alguns terminais, onde você liga o seu carro e carrega. Ele até tem uma foto aqui mais para frente que eu trouxe para vocês verem. Deixa eu ir lá na sala que chegou alguém. Pronto. Oi, Jefferson, tudo bem? Estamos aqui já na apresentação, tá? Depois você assiste o início da aula para repor. Emerson também está entrando agora. Tudo bem? Já iniciei a aula, mas depois vocês pegam lá e assistem o início da aula. A gente já está falando hoje sobre emissão de carbono, porto sustentável, tá? Vou aqui continuar. Então, alguns portos já estão considerando essa substituição dos seus equipamentos por equipamentos que sejam movidos à eletricidade, para que eles não emitam mais esse CO2 aí, a gente vai ver mais para frente como é que isso se chama, tá? Então, esses equipamentos eletrificados, que são emissão zero, né, como guindastes elétricos de pórtico com pneus, né, que foram lançados lá nos Estados Unidos, no porto de Long Beach. Lá em Long Beach, eles têm os pórticos, aqueles pórticos que eu mostrei para vocês na aula passada. Foi na aula passada que eu mostrei? Ah, não, foi para outra turma que eu mostrei os pórticos de transtainer e portainer. Eles são já movidos à energia elétrica. Então, esses equipamentos já não emitem mais CO2. E aí, cada vez mais, isso vai ser comum em outros portos, né? A ideia é que se leve isso para outros portos, né, do mundo, para que cada vez menos a gente tenha aí. Ó, esse daqui é um terminal, uma vaga verde na Santos Brasil, para o abastecimento de carros elétricos, né? A Santos Brasil já está trabalhando com alguns carros que não são muito comuns aqui, né? Mas se você for para a Europa, você vê bastante carro elétrico. Eu tive a oportunidade de estar em Paris em 2012, já tinha muito carro elétrico nas ruas, né? E tinha muitos desses terminais assim, né? Para você carregar o seu carro, inclusive carros alugados, né? Carros elétricos alugados para você transitar dentro da cidade. São carros que não atingem altas velocidades, né? São carros que são um pouco mais lentos, mas eles são zero de emissão de carbono, tá? Porque eles são elétricos, e aí a Santos Brasil já fez esses mini postos, né, lá dentro, para fazer o abastecimento dos carros deles, que já tem aí uma pequena frota de carros elétricos. Eles chamam de vaga verde, né? Isso é muito interessante. E a ideia é que nos portos, cada vez mais, tenha esses totens, né, de vaga verde, para que se possa fazer o abastecimento de todos os equipamentos que trabalham no porto, né? São muitos os equipamentos que movimentam carga no porto, né? A gente tem aí transtainer, portainer, richtstacker, tem todos os equipamentos de levantar e levantar carga, levantar container. Professora. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Tanto é que uma vez eu perguntei para o rapaz lá, quando ele abastecia os RTG, as máquinas, né? Uhum. Só a stacker é 500 litros de diesel. Exatamente. Então, é o que eu estava dizendo aqui para eles. Na Europa, né, lá em Valência, na Espanha, eles já têm aí os portos quase que 100% com os equipamentos elétricos. Aqui no Porto de Santos, a gente ainda não tem
que eu tenho a notícia, né? Eu soube desses carros elétricos aí da Santos Brasil, mas os equipamentos portuários de movimentação ainda são movidos a diesel. E é muito diesel, conforme você falou, é muito diesel e é muita poluição, né? É muito CO2 que a gente está jogando no ar aí. E isso vai impedir o porto de ser um porto verde. A primeira coisa que vai impedir o porto de ser um porto verde é o equipamento que transita dentro dele. Né? Então, Santos quer se tornar um Porto Verde? Sim, Santos quer se tornar um Porto Verde, mas muito vai ter que fazer antes de ser um Porto Verde. Né? Ainda está bem longe de ser um Porto Verde. Bom, aqui a gente tem um transpaleteiro elétrico. Né? Esse equipamento elétrico, ele serve para movimentar os pallets, ele não tem nada de diesel, não tem emissão nenhuma de CO2. Né? Então, algumas partes que são partes interessadas, né, que os portos sejam portos verdes, já estão investindo no seu equipamento, né, cada vez mais investindo. Essa transportadora Efenco, né, anunciou a sua primeira solução, que é 100% elétrica, e está oferecendo o mesmo equipamento elétrico pelo preço que vende o equipamento diesel. Para quê? Para que isso possa ser rapidamente substituído. Em vez de você comprar um diesel, compra um elétrico. Você vai pagar o mesmo preço, né? Sendo que você vai ter aí um retorno melhor e maior e sustentável, né? Ecologicamente correto. Aí a gente também tem a ideia de se ter combustíveis de baixa ou zero emissões de carbono, né? De CO2. Né? Então, o que seriam isso? A gente fala sobre o hidrogênio verde, né? Esse H2 é o hidrogênio verde, que isso é uma das coisas que eu até falei para vocês no início da aula, é uma das coisas que vocês têm que pesquisar, vocês têm que talpar, porque está nos trend toppings, né, dos gestores portuários, o hidrogênio verde, né? Entender o que é o hidrogênio verde, como que ele é aplicado, como que ele é utilizado. Hoje a gente vai fazer uma pequena pesquisa daqui a pouco, numa atividade que eu vou dar para vocês, e a gente vai entender melhor o que é esse hidrogênio verde, né? A gente vai ver quais são os hidrogênios que existem. Existe o hidrogênio azul, o hidrogênio verde, o hidrogênio cinza e o hidrogênio azul. A gente vai ver como que eles são aplicados, né? Esse hidrogênio verde é um hidrogênio com zero emissão, né? E pode causar um impacto muito baixo aí nos portos. Então, esse hidrogênio está em desenvolvimento nos portos, nos equipamentos de manuseio de carga, e logo, né, em breve, as embarcações vão ser movidas a hidrogênio, né? Então, existe já os projetos dos navios movidos a hidrogênio, para que os navios também não poluam, né? Não emitam aí o CO2. Aí essas empresas interessadas, essas partes interessadas na cadeia de fornecimento, né, estão investindo muito nesse hidrogênio para reduzir as emissões. Então, aí ele fala de duas empresas, que é a Outdrivers e a Horizon Motors, que anunciaram um acordo para desenvolver em conjunto caminhões autônomos. Né? Eu não sei se eu já falei com vocês sobre os veículos autônomos, mas o caminhão autônomo é um caminhão que ele é movido por computador, né? Sei lá, na sala que tem alguém. Alguém está chegando por lá. Pronto. Esses caminhões autônomos são caminhões movidos por computador, né? Eles têm uma... Quando eu dou aula de logística reversa, que eu falo de veículos autônomos, eu mostro esses caminhões. Inclusive, tem uma aulinha bastante interessante que eu fiz sobre os caminhões autônomos, alguns 100% autônomos e alguns que o motorista pode alternar, né, entre ele dirigir e um piloto, que seria o piloto automático, né? Essa frota autônoma aí, que essas duas empresas estão anunciando, eles estão já anunciando esses caminhões autônomos que vão ser movidos a hidrogênio e já vão ter uma frota implantada a partir de 2022, tá? Uma frota de caminhões. Porque a gente tem que entender, gente, que o porto, a poluição do porto, ela não está só nos equipamentos portuários, no navio, tá nos caminhões também que transitam dentro do porto. Eu recebo N caminhões por dia. Nos trens que transitam no porto, né? Tenho todos esses outros
poluentes, que acabam também se envolvendo e estando aí nessa conta final, né? Quando eu fecho a conta da poluição, está todo mundo entrando e colaborando para a poluição do porto. Eu também tenho essa intermodalidade, né? O transporte de mercadorias por ferrovia também é uma alternativa que é também baixo carbono, né? Para a cadeia de abastecimento, se eu comparar com os caminhões. Na verdade, a gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil, porque a nossa malha ferroviária é uma malha ferroviária pequena, né? Relativamente pequena. Se você pegar aí o desenho, o mapa da malha ferroviária dos Estados Unidos e colocar próximo ao mapa da malha ferroviária do Brasil, a gente chega até vergonha, né? Porque é uma diferença abismal, né? Uma diferença absurda de uma malha para outra, né? Os Estados Unidos investiu aí durante esses anos todos em malha ferroviária, enquanto que no Brasil é um investimento muito caro, um investimento muito alto, então a gente tem uma malha ferroviária relativamente pequena, mas quem está conseguindo, quem está ampliando aí essas redes, estão dando preferência para movimentar as cargas por trem, porque se eu comparar o que eu tenho lá de abastecimento do caminhão com o trem, o combustível fóssil aí, eu vou ter uma diferença muito grande. Então, o Porto de Valência, que eu falei agora há pouco, ele está investindo fortemente no transporte intermodal na Espanha, né? E aí ele conseguiu já cortar as suas emissões de carbono em 30% entre os anos de 2008 e 2019. Então, em 11 anos, eles conseguiram cortar 30% as emissões de carbono deles nas regiões portuárias. De carga, eles conseguiram, mesmo aumentando a movimentação de carga deles, eles conseguiram diminuir em 30% a emissão de carbono. Isso é um número bastante considerável, um número bastante alto, porque eles investiram fortemente, pesadamente nisso, para que o Porto de Valência, gente, é o porto que tem tudo top 1. Tá? O Porto de Valência, eles investem em tudo que for novidade, tudo que for melhoria e tal. Tá lá no Porto de Valência, eles como se fosse um porto de teste para as coisas. Tá? O Porto de Valência vai aplicando e vai investindo em todas essas mudanças e modernidades. Então, é um dos portos aí mais avançados nesses estudos. Professora. Oi. Gera uma dúvida. Tem mão de obra avulsa, igual aqui no Porto de Santos tem? Nesses portos geram mão de obra avulsa também? Eu acredito que sim. Não sei como que funciona, posso até me informar, mas eu acredito que em todo lugar gera mão de obra avulsa, né? Mas não sei exatamente como funciona. Posso me informar para você e trazer na próxima aula sobre como que é a mão de obra avulsa nesses portos aí do mundo. É isso que você quer saber, né? Os portos de outros lugares do mundo, como é que funciona a mão de obra avulsa. Porque aqui é o órgão, né? Aqui é o órgão, mas quem pode te responder com a gente é o órgão. Quem pode te responder isso, que entende bastante disso, é o Aguinaldo, o professor Aguinaldo. Vou perguntar a ele. Ele entende bastante sobre isso. Quando eu tive aula com ele, a gente falava bastante sobre órgãos, sobre mão de obra avulsa e tudo. Ele deve saber te responder como é isso no resto do mundo. Posso também procurar saber, né? O meu marido deve saber também. Posso procurar saber, nunca me ocorreu de procurar isso, mas é uma pergunta bastante pertinente. Acho bastante interessante que a gente saiba como é que funciona essa mão de obra avulsa nos outros portos. Mas o Aguinaldo pode responder isso para vocês de uma forma mais tranquila, tá? Então, voltando aqui, né, as partes interessadas estão cada vez mais se voltando para esse frete rodoviário, porque, além de tudo, é um frete mais barato, né? Todo mundo sabe que o frete ferroviário é mais barato que o rodoviário. E no início de setembro de 2021, a MSC lançou um novo serviço ferroviário que conecta Trieste, na Itália, não sei falar esse nome, mas eu vou tentar, Ludwigshafen, deve ser isso, na Alemanha, tá? Ele conecta esse porto da Itália ao porto da Alemanha, aí por um serviço ferroviário, eles conectam diretamente aí só por trem, já não utilizando o sistema rodoviário. Na mesma semana em que foi lançado isso, né, lá em Kiel, na Alemanha, também introduziu serviços de carga entre esse Lert Mega Hub e Kiel, a Verona, no norte da Itália. Eles também fizeram essa troca ao contrário, né, da Alemanha para a Itália, também com carga intermodal por trem. Então,
Muito se destacou aí em investimento para soluções desse frete intermodal, porque o transporte rodoviário está cada vez mais ficando comprovado que, além de ser um transporte caro, é um transporte altamente poluente, né? Então, a ideia é que se invista cada vez mais. O Brasil acabou ficando aí um pouquinho na contramão por causa da sua malha ferroviária, que não é uma malha significativa como a gente tem em outros países do mundo, né? O comércio intermodal vai cada vez mais ser um comércio importante de containers nos Estados Unidos, né? Porque a gente transporta muitos containers numa composição ferroviária. A gente vê aqui quando passa aquele trem cheio de containers, né? A gente vê aí um monte de container indo por trem. E nos Estados Unidos, como a malha ferroviária deles é gigante, né? Então eles acabaram tendo aí um grande lucro, um grande ganho, né? Nesse transporte intermodal, nesse comércio intermodal. Outra ideia, né, que se tem para ter um Porto Verde é a digitalização, né? Achei tão bonitinha essa imagem desses circuitos dentro de uma árvore, né? Tentando imaginar o que pode ser aí a digitalização para a gente ter uma diminuição de poluição. O que eu posso fazer, né? Eu tenho aí hoje uma grande quantidade de papel, né, desperdiçado, né? As pessoas parecem que não conseguem se libertar desse uso do papel, né? Se libertar de tudo aquilo que é impresso, né? Então, está cada vez mais tentando fazer aí esses portos que eles chamam de porto sem papel, né? Esse porto sem tendo todas as coisas digitalizadas, né? Então, está se fazendo muito investimento digital nesses lugares, né? Para fazer essas diferenças nos portos, né? Entendendo que a pegada de carbono também pode estar aí pelo desperdício, né? Pelo consumo absurdo que a gente tem, porque a gente consome energia em tudo que a gente faz, né, gente? Então, para fazer o papel e o desperdício do papel, o papel, o que significa? Significa que eu tirei árvores, né, para fazer o papel. Então, essa digitalização tem sido uma ideia também implantada aí para que a gente tenha um Porto Verde. Lá na Dinamarca, eles instalaram todos os dados que são visualizados num sistema de gerenciamento aí por computador, né? Eles visualizam nas telas dos computadores, não tem muito pouca coisa impressa. Eu ainda ouço falar, né, alguns alunos meus que estão trabalhando aí na área, que ainda tem muito papel, né, muita coisa sendo utilizada em papel, impresso, e que as pessoas reclamam, né, quando as coisas não são impressas. Eu peguei um ônibus para São Paulo esse final de semana, cheguei lá no terminal rodoviário aqui de Santos e peguei lá na Cometa, né, e o motorista estava pegando as passagens, então muita gente apresentando a passagem na tela do celular, que tem aquele QR Code, e ele tem que ler o QR Code com o celular dele. Ele estava reclamando tanto, ele falou, você está atrás de vida? Onde já se viu? Não imprimem mais a passagem, a gente tem que ficar escaneando de celular para celular, QR Code. Gente, isso é a modernidade, né? Isso é você fazer um negócio ser verde. Eu não tenho mais papel, não tem sentido eu emitir uma passagem em papel, sendo que aquela passagem vai valer para 5 minutos, e dali a 5 minutos ela não tem mais validade nenhuma, ela vai para o lixo, né? É lixo. Então, se eu posso emitir uma passagem que eu mostro a tela do meu celular, e a tela do meu celular tem um QR Code que ele pega com o celular dele, no QR Code dele dá baixa, eu estou eliminando aí impressora, eu estou eliminando tinta de impressora, eu estou eliminando papel, eu estou eliminando energia elétrica que teve que para gerar aquele documento. Então, na verdade, as pessoas são muito resistentes ainda a esse tipo de mudança, né? Para que a gente diminua cada vez mais as pegadas ecológicas que a gente deixa pelo mundo. E tudo aquilo que a gente utiliza em excesso e sem necessidade, eu estou deixando sem pegada ecológica. Se eu for tomar café aqui na minha casa, eu tomo muito café, meu marido. A gente gosta muito de café. A gente tem ali do meu lado direito, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cafeteiras, porque a gente tem mania de comprar cafeteira
Até mostro para vocês, olha lá, minhas cafeteiras. Tá? A gente tem hábito de ter cafeteira de café expresso, a gente gosta muito, tem aquela que faz com o grão, tem aquela que faz com moído e tal, tem as de cápsula e tudo mais. Se eu for tomar café com meu marido 3, 4, 5 vezes ao dia, a gente usa a mesma xícara. Então foi eu que tomei naquela xícara, por que eu vou lavar a xícara? Desperdiçar água, sabão, energia, né, para lavar uma xícara. A minha cafeteira tem uma aguinha quente, eu despejo uma aguinha quente só para dar uma enxaguadinha, porque ela ficou aqui em cima da mesa, e uso a mesma xícara aí durante o dia todo, porque eu estou sendo ecologicamente correta com isso. Né? Você vai numa festa, eu tenho uma amiga que ela chega na tua festa, você convida ela chega com uma caneca pendurada no pescoço, que nem fosse um colar. Aquela canequinha, ela toma o refrigerante dela, se ela tiver que tomar cerveja, ela toma cerveja, se ela tiver que tomar água, ela toma água. Ela leva a caneca dela na tua festa, né? Para que você não utilize o copo descartável, para que você... Tudo isso, gente, diminui a nossa pegada ecológica. Tudo aquilo que a gente não desperdiça, a gente está diminuindo a pegada ecológica, tá? Então, a autoridade portuária lá de Valência, na Espanha, instalou cabines, né, de controle ambiental que vão analisar a qualidade do ar e do ruído em tempo real e vão fornecer aos atores portuários onde eles podem ter mais ocorrência ou menos ocorrência de emissão. Eles estão instalando essas cabines, eu até peguei uma imagem das cabines, esqueci de colocar aqui para vocês. São cabines que vão medir em tempo real a qualidade do ar e do som, tá? Porque o som também, a poluição sonora também faz parte da poluição, também deixa pegada, né? Então, essas cabines lá no Porto de Valência, como eu disse para vocês, Porto de Valência sempre aí na frente, essas cabines vão medir em tempo real as emissões. Então, os portos estão fazendo cada vez mais esse investimento no just-in-time, né? De coisas que tem... O que é o just-in-time? Né? A hora marcada, que chega na hora marcada, que chega no momento que foi solicitado, né? O tempo de chegada solicitado, né? E os navios, como se o just-in-time funcionar perfeitamente, né? Se tudo que estiver agendado for corretamente obedecido, o navio vai ter aí uma antecedência, vai ser avisado com antecedência para poder ajustar a sua velocidade, né, para ter o corte aí nas emissões que sejam prejudiciais. Esses dados do que eu li para vocês agora, essa parte da aula até agora, foi tirado dessa revista, uma revista muito legal, que se chama Port Technology, é uma revista em inglês, eu traduzi a matéria, né, e fiz a aula em cima dessa matéria traduzida, está nesse endereço aqui. Essa revista Port Technology, se vocês puderem dar uma olhada, né, What is a Green Port, né, o que é um porto verde, se vocês puderem dar uma olhada aí nesse site, na hora que eu mandar o material para vocês, vai estar lá o link. Tem coisas muito interessantes, só que ela está em inglês, né? Se vocês usarem o Google Chrome, se você clicar com o botão direito dentro do Google Chrome, ele tem traduzido para português, ele traduz para você ler em português aquilo que está escrito em inglês, tá? A revista se chama Revista Port Technology. Bom, agora eu vou dar uma atividade para vocês, que vocês vão ter meia hora para executar. Ou seja, antes do intervalo, a gente já vai ter que ter terminado essa atividade, vai até às 8h30. Vocês já têm os grupos aí, então o grupo 1 vai fazer uma pesquisa do que é hidrogênio verde, o que é hidrogênio azul e o que é hidrogênio cinza. O grupo 2 vai fazer uma pesquisa do que é eletrólise renovável e gás natural liquefeito GNL para uso em navios. Só uma coisinha que eu queria dizer para vocês, gente. O Raul, ele está sem grupo, porque o Raul entrou posteriormente nas aulas. Eu gostaria de saber se o grupo 1 ou o grupo 2 pode adotar o Raul, tanto para fazer a segunda parte do projeto, no nosso projeto lá no ambiente virtual, como para fazer esse exercício de hoje. Aí só me avisem qual é o grupo que vai adotar o Raul, né? Conversem aí pelo grupo, o Raul com vocês que estão presentes, para ver em qual grupo que ele pode entrar. Nós temos nosso grupo do WhatsApp, ele está lá no nosso grupo do WhatsApp. Conversem, decidam em qual dos dois grupos que ele vai entrar. Eu preciso que o Raul esteja
ou no grupo 1 ou no grupo 2. É uma mão de obra a mais. Ele fez a primeira parte do trabalho sozinho, né? A primeira fase do projeto ele fez sozinho, mas agora, para a segunda fase, eu gostaria muito que ele se encaixasse num dos dois grupos, para que a gente não tenha também desperdício, né, gente? A gente está falando aí de reduzir as emissões, né? Então, vamos reduzir também os trabalhos. Por que eu vou deixar ele fazendo um trabalho sozinho, sendo que os trabalhos são em grupos, né? Então, por favor, decidam isso aí entre vocês e depois só me comuniquem se ele entrou no grupo 1 ou no grupo 2. A atividade é essa: trazer para a sala uma explicação do que é cada um dos itens pedidos, tá? A sala poderá fazer perguntas. Então, o grupo 1 fazendo hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio cinza, e o grupo 2 tendo alguma dificuldade, alguma dúvida, pode fazer perguntas ao grupo 1 e vice-versa. É claro que depois do intervalo, eu vou trazer para vocês uma explicação sobre cada um desses elementos, mas antes a gente vai conversar sobre eles. Então, até 8h30, vocês estarão fazendo essa atividade. Eu volto 8h30 impreterivelmente. Por favor, façam uma foto desse slide para você, porque eu vou tirar ele daqui. Então, por favor, façam uma foto desse slide para vocês terem aí qual é a atividade. Daqui a pouco eu vou tirar, porque eu tenho que voltar lá para a sala para falar com vocês. E vocês salvem, por favor, ou deem um print screen, ou façam uma foto, aí como for mais fácil para vocês terem a atividade em mãos. E eu vou também colocar lá no grupo, vou até fazer um print screen aqui. Não é isso que eu quero. Vou até fazer um print screen aqui, que eu vou colocar no grupo a atividade, né? Então, vocês vão ter aí 30 minutos para executar essa atividade, tá, gente? Deixa eu voltar lá para a nossa aula, para a nossa sala. Tá, gente? Tá claro o que vocês têm que fazer? Então, olha, Letícia, eu não tinha te visto. Professor, ainda estou pelo celular, mas vamos lá, hein? Ah, mas faz aí um print no seu celular, conversa com o pessoal do seu grupo. Só quero que vocês decidam, antes de iniciar essa tarefa, em qual grupo que o Raul vai entrar, tá bom? E aí Ele está no grupo 1, professor. O Hugo falou que vai adicionar ele aí. Tá bom, então o Raul entra no grupo 1 com o Hugo, Emerson. Tá, pega lá no... Era o José, mas o José acho que não tá na aula hoje. Não, o José não tá na aula. Você, Raul, entre em contato com eles pelo nosso grupo do WhatsApp, eles estão todos lá no grupo do WhatsApp, vocês já fazem aí a troca de contatos para vocês poderem fazer essa atividade já, a parte 2 do nosso projeto aqui, tá bom? Então, gente, eu vou colocar lá no grupo essa imagem da atividade que vocês têm que fazer. Vou estar aqui, vou colocar no mudo e vou tirar a minha imagem, mas eu estou aqui, qualquer coisa é só me chamar, que eu estou com meu microfone aberto, que eu estou com o meu áudio aberto e eu estou ouvindo vocês, só vou tirar meu som, caso eu tiver algum barulho aqui. Eu vou fazer um café, né? Vou fazer um negócio aqui enquanto vocês fazem a atividade. Tá bom? Mas eu estou aqui, é só me chamar e eu atendo. Ah, eu acho que é bom também eu parar a gravação, né? Vou parar a gravação por enquanto. Senão eu vou ficar gravando aí meia hora sem nada.